Fala galera linda, aqui é o professor Joadson, mais uma aula para vocês do nosso novo projeto, né? Projeto Cursinho Preparatório Paz UEMA e Enem, uma iniciativa do Governo do Estado do Maranhão através da Secretaria de Educação, usando também a plataforma Gonçalves Dias, né? Então esses vídeos vão ficar hospedados na plataforma Gonçalves Dias e através do YouTube, né? Você consegue acessar a plataforma Gonçalves Dias e acessar esses vídeos. Qual é a intenção desses vídeos? Fazer uma revisão para você que vai fazer os vestibulares no final do ano. Não vacila, Enem e UEMA, tem que fazer qual, Joadson? Os dois, se tivesse 3, 4, 5, teria que fazer todos para você ter acesso ao ensino superior. Quem é que vai ficar parado só no ensino médio, hein? Acabou o ensino médio, terminou de estudar? Nada disso, a gente vai mais para frente. A gente vai para o ensino superior, você vai escolher um curso muito bom para você, seja ele de física, de química, de matemática, você que gosta de história, você que gosta de geografia, quer fazer administração, quer fazer engenharia, tem que correr atrás disso aí, tá bom? Então tem que fazer, o primeiro passo é fazer esse vestibular. E a gente que sabe dessa necessidade vai tentar preparar vocês da melhor maneira possível. Não perca nenhum vídeo, tá? Só professor fera aí, dando aula para vocês de todas as disciplinas, resolvendo questões e também fazendo os devidos comentários dos assuntos. Belezinha? Então vamos para mais um vídeo aqui, vamos para a nossa próxima questão. Olha, nós já estamos na 8ª questão, tá? Essa aqui também do Enem 2014. Certo? Tem assim, ó. Na antiguidade, algumas pessoas acreditavam que no lançamento oblíquo de um objeto, a resultante das forças que atuavam sobre ele tinham o mesmo sentido da velocidade em todos os instantes. Eu vou fazer um desenho aqui para vocês do movimento, todos os instantes do movimento. Isso não está de acordo com as interpretações científicas atualmente utilizadas para explicar esse fenômeno. Não é assim que acontece. Desprezando a resistência do ar, qual é a direção e o sentido da força resultante que atua sobre os objetos no ponto mais alto da trajetória? Aí tem algumas opções aqui. Então, primeiro a gente vai entender o que ele quis perguntar aí. Ele disse que é um lançamento oblíquo. O que é um lançamento oblíquo? Vamos lá. O lançamento oblíquo é chamado desse jeito porque no momento inicial, esse corpo ele vai ser lançado obliquamente. Joadson, não entendi, foi nada. Calma, tá aqui, ó. Lançamento oblíquo. São dois tipos de lançamento que a gente às vezes chama de movimentos balísticos. Eu posso lançar isso aqui de duas maneiras, assim, para esses dois tipos, né? Eu posso lançar de várias maneiras. Eu posso lançar verticalmente para baixo, eu posso lançar verticalmente para cima, mas não é o caso. Esse caso aí dos movimentos balísticos, são duas maneiras de lançar. Eu posso lançar ele assim, ó, obliquamente, ou seja, no momento inicial, a velocidade dele, ó, velocidade inicial vai formar o ângulo oblíquo com a horizontal, que eu vou chamar esse ângulo de θ. Esse é o lançamento oblíquo. E qual é o outro lançamento? Ele não fala aí, mas é o lançamento horizontal. O lançamento horizontal é esse aqui, ó. É o lançamento em que no início a velocidade é totalmente horizontal. Aí ele vai fazer esse movimento aqui, ó. Que é um arco de parábola, né? Que é um movimento que a gente chama de movimento balístico. E esse aqui, que é o caso da questão, ele vai fazer assim, ó. Até atingir o outro lado aqui, ó. Beleza? Então, daqui ele vem passar aqui. Daqui a pouco ele vai passar na altura máxima. Depois ele vem bem para cá. E até cair ali. Então ele passa por diversas posições. A pergunta é a seguinte. Vamos lá. Isto é, de acordo com as interpretações científicas atualmente utilizadas para explicar esse fenômeno,
desprezando a resistência do ar, qual é a direção e o sentido da força resultante que atua sobre o objeto no ponto mais alto da trajetória. Eu falei para vocês que eu vou explicar tanto no ponto mais alto da trajetória, como em todos esses pontos aqui, ó, no ponto mais alto e nos demais. A gente vai fazer essa análise. Qual é a análise? Para onde aponta a força resultante. Aí tem as opções. Beleza, volta aqui para a gente ficar ligado. Para onde aponta a força resultante? Galera, é o seguinte. Tem uma maneira bem didática da gente entender isso. Quando eu dou aula para os meus alunos, presencialmente, eu digo assim, uma coisa que eu aprendi lendo um livro do 9º ano, que antigamente era a 8ª série. As forças, nós podemos, de uma forma didática, dividir as forças em 2 grupos. As forças que agem à distância e as forças de contato. As forças de ação à distância são basicamente 3. É a força peso, que é a força da gravidade, que para ela existir é necessário só ter um campo gravitacional. E esse campo gravitacional, que é a aceleração da gravidade, quem é que gera? Se você assistiu os vídeos anteriores, você sabe. Que são as grandes massas. A Terra tem um campo gravitacional dela. A Lua tem um campo gravitacional dela. Comparação da Terra com a Lua. O campo gravitacional da Lua é 6 vezes menor que o campo gravitacional da Terra. Então, qual foi a primeira força? Peso, né? Não, são 3 forças. Primeiro é o peso. Para ter o peso, basta ter gravidade. Para ter gravidade, basta ser uma massa grandona, que a Terra é. Beleza. Qual é a outra força de ação à distância? Força elétrica. Para ter força elétrica é necessário que tenha corpos eletrizados. É aquela força que quando você desligava aquela televisão antiga que aproximava o seu braço, os seus pelinhos ficavam todos arrepiados. Aquela força, ela é uma força de natureza elétrica, porque ali o tubo da televisão, o tubo de imagem da televisão estava eletrizado. E ele induzia os pelinhos do seu braço a se eletrizar e ficava tudo arrepiado porque eles se repeliam. É uma força de ação à distância. Vamos lá. Peso e força elétrica. Para ter peso, tem que ter gravidade. Para ter gravidade, tem que ter massa. Massa gigante. Força elétrica, tem que ter corpos eletrizados. E a terceira força de ação à distância, força magnética. Para ter força magnética, é ímã. Eu tenho quase certeza que você já brincou com ímã. Então, ímãs, eles se atraem e se repelem. Assim como o ímã e algumas substâncias, que nós chamamos de substâncias ferromagnéticas. É ferro e algumas substâncias que conseguem atrair, o ímã consegue atrair. Então, a força em ímãs, a força é de natureza à distância, é uma força de ação à distância, chamada de força magnética. Tem também força magnética em cargas em movimento, tá? Mas esse é o assunto para outra aula, certo? Então, beleza. As forças de ação à distância, força peso, que é a força da gravidade, força elétrica e força magnética. Só tem essas 3 aqui para nós. O resto, galera, é de contato. Qualquer outra força que não seja essas 3 é de contato. E só age se tiver o contato. Como é uma força de contato, durante o contato a força existe. Ao perder o contato, a força de contato acaba. Acabando a força de contato, acaba o efeito da força. Tá? Ela não faz mais nada. Então, chutar uma bola, força de contato. Tá? Empurrar um carro, força de contato. Puxar uma mola, força de contato. Atrito, força de contato. Tá? É necessário o contato. Acabou o contato, acaba a força. Beleza? Então, agora vamos analisar. Quando eu lancei essa bola, pode ser um cruzamento de uma bola, ou pode ser a bala de um canhão, tá? Bora pro cruzamento aqui da bola. Agora a gente tem que fazer o seguinte, desprezar a resistência do ar. Ele pediu pra gente fazer isso. Então, durante o movimento, não tem resistência do ar. Beleza. Que é a altura máxima. Aí vamos ver, ele quer saber a força resultante. Eu tenho que saber quantas forças estão agindo aí. No momento do cruzamento aqui, se levarmos em consideração que foi o cruzamento aqui de futebol, no momento do cruzamento foi necessária uma força de contato. Foi necessária uma força de contato, você chutar o pé.
Chutar o pé não, chutar a bola, né? Aí sim, mas ele não quer saber nesse momento, ele quer saber só depois. Quando a bola perde o contato com o pé, aquela força deixa de existir. Aí ele tá em contato com o que aqui? Com nada. Ah, não é com ar? Ele desprezou a resistência do ar. Então, não tem nenhuma força de contato. Logo, a gente vai ver para as forças de ação à distância. E aí, tem peso? Não, bora aqui. Tem força magnética? Essa questão tem ímã, alguma coisa? Lançamento oblíquo? Tem força magnética? Não tem. Tem força elétrica? Corpos eletrizados aqui? Não. Tem força-peso? Tá perto da superfície da Terra? Tá, então tem força-peso. Então, ó. Quando ele estiver bem aqui, tem força-peso. 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 Quando ele jogar bem, quando ele tocar no chão ou antes de tocar no chão, também tem força-peso. Tá? Imediatamente depois que saiu, perdeu o pé, perdeu o contato com o pé, só força-peso. Só força-peso, só força-peso, só força-peso. Imediatamente antes de tocar, só a força-peso. Eu quero saber só durante o movimento, eu não quero saber nem antes de começar e nem depois ali de bater. Durante o movimento, a única força que está agindo é a força-peso, que é a força da gravidade, que a direção é vertical e o sentido para baixo. Só. O que eles pensavam que tinha antes? Diz que a força vinha aqui, ó. A velocidade para cá, então tinha uma força para cá. Velocidade para cá, tinha uma força para cá. Velocidade aqui, a força tinha a direção e o sentido da velocidade. Tá errado. A única força que está agindo aí é a força-peso. Beleza? Então a direção é vertical e o sentido para baixo. A gente tem que ir atrás de uma questão dessa, uma opção dessa. Vamos lá. O vetor força resultante é indefinido, pois ele é nulo. Opa, não é nulo. O vetor resultante é o vetor peso na vertical para baixo. Inclinado na direção do lançamento? Não, pois a força inicial que atua sobre o objeto é constante. Não. Horizontal? Também não. Vertical para baixo, pois somente o peso está presente durante todo o movimento. Essa aí que está certa. Inclinado? Não. Resposta certa, letra D. Beleza? Vamos para a próxima. Enem ainda 2014. O pêndulo de Newton pode ser constituído por 5 pêndulos idênticos, suspensos em um mesmo suporte. Em um dado instante, as esferas de 3 pêndulos são deslocadas para a esquerda e liberadas, deslocando-se para a direita e colidindo elasticamente com outras 2 esferas, que inicialmente estavam paradas. O movimento dos pêndulos após a primeira colisão está representado em qual das opções? Então, este aqui, gente, é o famoso pêndulo de Newton. Tá? Esse pêndulo aqui, ele é constituído de 5 esferas de massas idênticas. Ele pergunta o seguinte: se pegarmos 3 dessas esferas, levantar, quando abandonarmos, essas esferas vão entrar em contato com as outras 2 que estão lá. Ao ter a primeira o quê? Olha a palavra-chave. Colisão. O movimento dos pêndulos após a primeira colisão está representado em qual das opções? Aí vamos para as opções. Letra A, quando aquelas 3 baterem, diz assim, ó, quando bater as outras 2, 2 vêm para cá, uma fica parada e 2 vão para lá. Pode ser? Sei. Letra B, quando bater, aquelas 3 vierem bater aqui, ó, vamos lá? Quando as 3 vierem bater, das 3, 2 voltam e 3 seguem. Letra C, 2 ficam paradas e as 3 ali seguem. Letra D, 3 ficam paradas e 2 seguem. Letra E, 4 ficam paradas e uma segue. Como é que eu vou saber isso aí, professor? Para mim, qualquer uma das opções estaria correta. Essa daí é uma que eu vou chutar. Você iria chutar
se não tivesse assistido essa aula, tá? Mas com essa aula aí, vocês vão ver que não temos muita preocupação, não é muito difícil responder uma questão como essa. Teve uma palavra-chave que eu falei para vocês ali. A palavra-chave é colisão. Em aulas, no vídeo anterior aí, eu falei sobre um conteúdo que envolve colisões. Veja, ó, que está repetindo o conteúdo aí, tá? Então, não sei qual foi o ano da questão, não estou me recordando, mas também teve colisões, que foi de um cosmonauta com uma bomba, que ele empurrou a bomba lá na estação espacial, ele estava fazendo um reparo, ele empurrou a bomba, então a bomba saiu com uma velocidade para um lado e ele saiu com velocidade para o outro. Como é que resolve essa questão? É muito semelhante a essa situação bem aqui. Questões de interações mecânicas, de colisões, de empurrões, de explosões, de abraços. Tem aqui uma pessoa parada, vem outra com um skate aqui e sai abraçando os dois juntos. Os dois saem juntos abraçados, com que velocidade eles vão sair depois. De carros que colidem, de disparos de arma de fogo. Você está olhando uma pessoa disparar uma arma de fogo. Toda vez que uma arma de fogo é disparada, a arma recua. A bala sai com uma velocidade para um lado e a arma vem sair com uma velocidade para o outro. Todos esses fenômenos aí de interações mecânicas, de colisões, de explosões, de empurrões, de abraços, ou seja, de interações mecânicas entre corpos, batidas, resolve só de um jeito, ó. Princípio da conservação da quantidade de movimento. Quantidade de movimento imediatamente antes do evento é igual à quantidade de movimento imediatamente depois do evento. Princípio da conservação da quantidade de movimento. A quantidade de movimento imediatamente antes de bater é igual à quantidade de movimento imediatamente depois de bater. Olha como é que estava aí antes. Antes da colisão, eu tinha 3 massas se movimentando com uma velocidade v para a direita. Logo, a quantidade de movimento depois vai ser 3 massas se movimentando com uma velocidade v para a direita. Porque a quantidade de movimento antes tem que ser igual à quantidade de movimento depois. Tá? Então vamos ver aqui. 3 massas se movimentando para lá. Ao bater, também terão 3 massas continuando o movimento. Então, ó, resposta certa, letra C. 3 massas continuando o movimento também. Tá? Não é simples. Aí é o seguinte, Joás, eu não entendi bem. E depois aqui, como é que vai? Aí então, ó, depois que elas subirem, elas vão descer. Ao bater aqui, imediatamente antes de bater, eu tenho 3 massas em movimentos para a esquerda. Depois que bater, vai ter 3 massas em movimento para a direita. Vamos lá de novo. Joadson, se eu pegasse só uma e soltasse, quando uma batesse aqui, só uma também subia. Se eu pegasse só 2 esferas dessa e abandonasse, quando ela batesse nas outras 3, só 2 subia. Se eu pegar 3 aqui do jeito que está aqui, quando soltar, saem 3. Se eu pegar 4 aqui, quando bater naquela que está sobrando, 4 vão subir e vai ficar só uma sobrando. Quantidade de movimento antes igual a quantidade de movimento depois. Beleza? Assim mesmo, tá aqui, ó, letra C a resposta. Assim mesmo serve para arma de fogo. Então, quando você pode assistir nos filmes, espero que você não presencie um disparo de arma de fogo, né? Ao vivo, mas você pode assistir nos filmes que quando se dispara uma arma de fogo, sempre tem um recuo. Quando o canhão dispara uma bala, sempre ele vai para trás. Piratas do Caribe, por exemplo, um filme que você tem aquelas batalhas navais com aqueles navios, com aquelas embarcações bem antigas, que eles costumavam usar esse tipo de armamento. Toda vez que um canhão dispara uma bala, o canhão recua.
tá? Recua com uma velocidade menor. Mas aí, por que o recuo? Mesmo princípio. Quantidade de movimento antes de explodir igual a quantidade de movimento depois. Bora imaginar aqui, ó, antes de explodir, quem era que estava ali? É a bala e o canhão. Qual era a quantidade de movimento deles? Mas, Joades, nem quantidade de movimento eu sei o que é. Não sabe porque não assistiu a aula passada, não assistiu o vídeo. Quantidade de movimento é massa, velocidade. Então, a quantidade de movimento deles lá, tá todo mundo parado, é 0. Depois de lançar a bala, a quantidade de movimento dos dois tem que dar 0. Então, vai ser assim, ó, massa da bala, velocidade da bala para um lado vai ser igual a massa do canhão, velocidade do canhão para o outro lado. Para poder, ó, esse produto zerar esse produto. Tipo assim, ó, massa da bala, 1 quilograma. Velocidade da bala, 20 metros por segundo. Esse produto vai servir para o canhão. Só que a massa do canhão é muito grande, é 20 quilos. Sabe qual vai ser a velocidade do canhão? Só 1 metro por segundo. 20 vezes 1 deu 20. 20 vezes 1 aqui deu 20. 20 para cá com 20 para cá. 0. É 0 depois, porque antes era 0, estava todo mundo parado. É assim que funciona. Tá? Então, beleza, gente. Aqui a gente termina mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês não entenderam, a facilidade desses vídeos é que você pode pausar, pode voltar quantas vezes vocês quiserem para vocês assistirem de novo. Então, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Até a próxima.